Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar no nosso Dedo de Prosa com a doutora Cláudia Neiva, que é membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia, coordenadora da Comissão de Lúpus da Sociedade Mineira de Reumatologia, chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Mater Dei e coordenadora do Ambulatório de Lúpus da Santa Casa de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Sociedade Mineira, pelo convite, né? É um prazer estar aqui nesse Dedo de Prosa. Excelente. Ô, Cláudia, nessa semana, no dia 10 de maio, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Lúpus. Por que é importante termos essas datas? É muito importante, Mariana, falando em termos de reumatologia, dos nossos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, a gente chamar atenção em datas específicas, já que nós temos um grande número de pacientes com lúpus, por exemplo, no Brasil. São 65 mil pacientes aproximadamente com lúpus no Brasil. Importante para o paciente ouvir falar da doença, importante para o reumatologista comentar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Ótimo. E qual seria a população mais acometida? Assim, que grupo de pacientes a gente deve prestar mais atenção por causa do lúpus? Mariana, o lúpus pode acometer pacientes de todas as idades. Mais comum acometer de 15 a 40 anos de idade, mais mulheres do que homens, chega a ser 9 mulheres para cada homem, sabe? E mais importante, a prevalência, ou seja, acomete mais um pouquinho pacientes afrodescendentes. Mas uma grande população, crianças podem ter lúpus e raros casos em pacientes mais velhos. Tá certo. E quais seriam os sintomas, os primeiros sintomas que as pessoas devem prestar atenção até para procurar um reumatologista suspeitando de um possível lúpus? O lúpus é uma doença que pode acometer vários sistemas, vários órgãos no paciente, sabe, Mariana? Então, nós vamos ter pacientes com febre baixa, pacientes com fadiga, manifestações de pele, lesões cutâneas, o racho malar, vasculites. Pacientes podem queixar de dores articulares, que são as artrites, ou dor somente, sem um edema, que é a artralgia. Fraqueza muscular, a gente pode ter o acometimento dos rins nos pacientes, como a inflamação renal, o acometimento do coração, o acometimento do pulmão, sistema nervoso central, pacientes podem ter convulsão, pacientes podem ter algum distúrbio neuropsiquiátrico. Essas são as principais manifestações do lúpus eritematoso sistêmico. As que mais chamam atenção são as lesões de pele e as lesões articulares, que existe uma frequência maior nos nossos pacientes. Acho importante a gente realmente explicar para a população, né, quais seriam os primeiros sintomas para observar o racho malar, aquela lesão mais vermelha do rosto, conhecida também como asa de borboleta, né? Como você falou, as dores articulares, né? É importante a gente lembrar também queda de cabelo, né? Aquilo que chama atenção para o paciente poder suspeitar. Embora queda de cabelo, toda mulher, se a gente perguntar se o cabelo cai, ela vai falar que cai, né? Mas teria que ser uma queda de cabelo mais importante, né? De dar mesmo umas áreas de ausência de cabelo, né? Isso chama atenção para o paciente procurar um reumatologista, né? E, Cláudia, o que você acha? Perfeito. Como que a gente trata o lúpus, né? É só remédio ou qualidade de vida também interfere? Como que a gente deve orientar os nossos pacientes? Mariana, o paciente deve ser tratado de maneira multidisciplinar, com várias orientações, desde melhorar a qualidade de vida, cessando o tabagismo, controlando uma dieta bastante regulada. O paciente não pode ser obeso, nem magro demais, nem fazer uso de dietas muito calóricas,
pensando numa qualidade de vida e que doenças podem também se associar ao lúpus eritematoso sistêmico. Deve-se evitar o sol, porque uma das coisas que faz o lúpus aparecer no paciente é a exposição solar. Então, uma orientação de tratamento é evitar a exposição solar e o uso de protetores solares ou roupas que fazem evitar o contato do raio ultravioleta com a pele, que poderia desencadear a doença. Além dessas orientações gerais de uma dieta, de evitar o sol, nós temos alguns tratamentos, que vai depender do tipo do lúpus. Se o lúpus for um lúpus leve, muitas vezes medicamentos como a hidroxicloroquina, corticoide em dose baixa, podem ser usados. Pacientes com lúpus moderado a grave, nós já vamos usar outros tipos de medicamentos mais bem elaborados, os imunossupressores. Algumas vezes no lúpus grave precisamos internar um paciente, precisamos de fazer a pulsoterapia com medicamentos em altas doses, e também o tratamento pode ser voltado diretamente para aquela manifestação que o paciente está apresentando. Se o paciente tiver uma manifestação de pele, vai ser tratado voltado para aquela manifestação. Paciente com inflamação nos rins, o tratamento já é bem mais elaborado. Sempre na orientação do tratamento, conversar com o paciente sobre o que é a doença, qual medicamento que ele vai estar usando, mostrar que é importante o paciente usar regularmente aquele medicamento, ou seja, o paciente não pode falhar o uso do medicamento, porque isso pode comprometer a doença. O paciente tem que ser vacinado durante o seu tratamento também, com aquelas vacinas de que os vírus são atenuados ou vírus mortos, ou seja, para prevenir infecções, né? O paciente, então, pode ser tratado de maneira multidisciplinar e pode ter uma qualidade de vida muito boa durante o tratamento. Eu acho importante a gente ressaltar, porque geralmente os pacientes têm medo de procurar um reumatologista por medo de fazer o diagnóstico. Porém, é justamente o contrário, né? Primeiro que a gente está aqui para ajudar os pacientes. E quanto mais precoce a gente conseguir fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento, melhor a chance desse paciente entrar em remissão. Que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos pacientes e para os pacientes, né, os possíveis pacientes? Que mensagem você gostaria de deixar para eles, Cláudia? Mariana, eu acho que um recado importante é, sim, o que você falou mais recente da investigação precoce, de iniciar um tratamento precoce, que nós reumatologistas estamos aqui aptos a tratar o paciente com lúpus, temos um tratamento específico para cada caso tem que ser individualizado dentro da doença, e que ser forte, seguir as orientações, vai te tornar um paciente com uma vida mais saudável dentro da sua patologia. Excelente. Muito obrigada, Cláudia. Eu queria agradecer a sua participação. A sua fala é sempre muito importante diante da grande experiência que você tem com esses pacientes. A Sociedade Mineira de Reumatologia agradece por você fazer parte dela. Até mais. Até mais, muito obrigada. Viva, é um prazer, como sempre, falar, ainda mais ser entrevistada pela Mariana.